Oi pessoal, bom dia. Tudo bem por aí? Vamos terminar hoje a aula número 6, a condição do gentio sem Deus. Vamos falar da última parte da aula, o tópico 3, cujo título é Sem Esperança e Sem Deus e Sem Deus. O apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios e também a nós, ele mostra aos gentios que antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. E por que ele fala isso? Porque os gentios não tinham conhecimento das promessas, que eu já vos falei nos outros vídeos, as promessas de Deus para com Abraão e a sua descendência. E essa promessa que Deus fizera a Abraão, ela, como eu já falei também nos outros vídeos, era para ser levada aos outros povos, e Israel não fez isso. E além dessas promessas a Abraão, Deus também fez promessa a Davi, que da descendência de Davi viria o Messias, que é Jesus, e nós não tínhamos conhecimento disso. Essas promessas eram exclusivas ao judeu, porque fora feita a eles, e eles, infelizmente, não repassaram essas promessas como deveriam ter feito. Mas quando Jesus vem ao mundo para cumprir essa promessa que Deus fez não só a Abraão, mas a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos descendentes, a Davi, inclusive a Davi, quando Jesus vem e cumpre essa promessa que Deus fez, então esse conhecimento é chegado até nós, através do Evangelho. Então o Evangelho ele teve esse poder, ele tem esse poder de levar o conhecimento de Deus a todos os povos. O que Israel deveria ter feito e não fez, então agora, através do Evangelho, todos os povos são alcançados, a todos os povos é levado o Evangelho, é levado o conhecimento de Deus, para que todos conheçam a Deus como Ele verdadeiramente é. Então, ainda no estudo do capítulo 2 de Efésios, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não é esse texto, aqui já está em Romanos, mas no versículo 12 ele fala: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, dizendo, antes de conhecer a Cristo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, como nós já falamos, porque não éramos judeus, e além disso, estranhos aos concertos da promessa, dessas promessas que eu já falei, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a situação, era a condição daqueles gentios, de nós, gentios, que não fazíamos parte do judaísmo, que não fazíamos parte da descendência de Abraão. Agora, no versículo 13 do capítulo 2, ele fala assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, a todos nós foi dada esta oportunidade e este privilégio de nos aproximarmos de Deus através da morte de Cristo, através do sangue de Jesus. Aí agora não importa se é judeu, se é grego, se é romano, se é brasileiro, se é argentino, seja qual a descendência for, a nacionalidade que for, a todos aqueles que conhecem a Jesus, que aceitam a Jesus através de Cristo, e eles se aproximam de Deus, ou seja, agora estão perto de Deus através do sacrifício de Jesus. Então Paulo, quando ele fala que nós estamos sem esperança, essa esperança da qual ele fala tem o sentido de confiança nas promessas que Deus fizera a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. Porque nós não as conhecíamos, por isso nós não tínhamos confiança nessa promessa, porque nós não sabíamos dela. Mas quando nos foi revelada esta promessa, quando nos foi revelada isso através de Cristo, então nós, ao aceitarmos, passamos a ser participantes dessas promessas e ter confiança nela. Na verdade, o povo gentil, eles não conheciam, não tinham essa confiança, além do fato de não conhecerem as promessas de Deus, que aí inclui todas aquelas que nós já falamos desde o início,
a restauração da humanidade, a regeneração, a salvação, a libertação, as bênçãos espirituais, né, descritas lá no capítulo 1º do livro de Efésios, que nós já estudamos. Então, essas promessas de vida eterna, de ressurreição dos mortos, eles não tinham conhecimento, por quê? Porque os gentios, eles viviam sob o ensino, né, o conhecimento grego de que não havia vida pós-túmulo, ou seja, morreu, acabou. Então, essa era o pensamento deles. Então, os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa dessa filosofia grega que dizia que não há morte após a vida. E o fato de não conhecerem os ensinos, né, ou as promessas de Deus, que Deus vinha revelando aos seus profetas, aos seus servos, né, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e os profetas do Antigo Testamento. Então, o judeu tinha essa consciência de vida pós-túmulo, mas os gentios não tinham. Então, com a expansão do Evangelho, com a disseminação do Evangelho, então foi estendido aos gentios este conhecimento de Deus e desta vida após-túmulo. É importante, né, ressaltar também que, embora, né, os gentios não tivessem esse conhecimento dessas promessas, no entanto, esse plano de Deus já abrangia os gentios desde o início. Né, não era só para os judeus. A resgatação, o resgate, a regeneração, a restauração da humanidade, ou seja, era para todos, não era só para os gentios. Mas os gentios, por não conhecerem isso, eles estavam alheios a essas promessas. Mas passou a fazer parte delas quando conheceram a Cristo, através do Evangelho. Então, essa esperança, né, que o judeu tinha e o gentio não tinha, que fazia a diferença. Quando ele fala que estava sem Deus, sem esperança, a pior coisa que há para uma pessoa é perder a esperança, quando não se tem mais esperança. Quando a pessoa perde a esperança, né, na vida, o que ela faz? Ela dá cabo à própria vida, porque para ela não tem mais sentido. E infelizmente muitos têm feito isso. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos esperança. As coisas podem estar difíceis como for, mas a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus nos faz acreditar em dias melhores, se não aqui no mundo, mas dias melhores na vida pós-túmulo que nós cremos que exista. E que esta vida com Cristo ela será muito mais aproveitada, muito mais recompensada do que a vida que nós vivemos aqui neste mundo. Então ele fala, né, que estávamos desprovidos dessa esperança, né, e a esperança é Jesus. Jesus é a esperança de toda a humanidade. E quando ele fala dessa falta de esperança é porque os gentios não conheciam a Cristo, nem muito menos a Deus, né? E por isso que eles não tinham esperança. Mas aí você pode pensar, mas eles não criam em nenhum Deus? Sim, eles criam em muitos deuses, né? Os gentios sempre foram politeístas, por isso acreditavam em vários deuses. Mas esses deuses que eles acreditavam não eram capazes de dar-lhes a esperança da vida eterna, porque o único Deus que pode dar a esperança de vida eterna é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos dá a vida, que nos dá o ar para respirar, o Deus que cuida de nós o tempo todo, o Deus que nos amou de um modo tão especial e nos ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então é esse Deus que nós temos que servir. E existem muitos deuses no mundo, mas o Deus de verdade que salva o povo, que salva a humanidade, é só o Deus Criador dos céus e da terra, o que os judeus chamam de Yahvé. Então esse é o Deus que nós cremos, que nós servimos e professamos o seu nome. Então estarmos sem Deus no mundo significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, embora tivessem muitos deuses, mas eles não tinham como Deus, né, ou não serviam nem acreditavam no Deus verdadeiro, o Deus do qual nós acabamos de falar. Adoravam muitos outros deuses, porém esses deuses não eram capazes de lhes dar esperança e nem vida eterna, porque são deuses falsos, são deuses que não podem fazer nada por ninguém, muitos deles criados pelo próprio homem, fabricados pelo próprio homem, muitos deles
que precisam ser carregados pelo homem, porque não andam, não falam, não ouvem, não veem. Então esses deuses não são deuses de verdade, são apenas deuses criados por pessoas, por criaturas, né, que Deus criou, mas não são deuses. Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus é aquele que nos criou, que nos dá vida, que nos sustenta com o seu poder. Deus verdadeiro é aquele que tem o poder de resgatar o homem dos seus pecados, de libertar o homem dos seus pecados através do sangue de Cristo. Então esse é o Deus que nós cremos, nós professamos o seu nome. Então, esta era a situação dos gentios antes de conhecer a Cristo. Mas aí, como ele diz no versículo 13, agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, a nossa condição antes de conhecer a Cristo era uma, mas agora, depois que conhecemos a Cristo, a nossa condição é outra. Nós também somos participantes da promessa, somos participantes das bênçãos, somos participantes de todo aquele monte de bênçãos celestiais descritas lá no capítulo 1 do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que a salvação depende de nós, de Deus e de nós. Deus já fez a parte dele. As bênçãos de Deus em nossa vida dependem de Deus e de nós. Deus sempre faz a parte dele. Agora resta nós fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crermos na promessa. E eu já disse para vocês no vídeo passado que a maior promessa que Deus fez, né, que o apóstolo João fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25, que é a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nós precisamos lutar por essa promessa, a promessa da vida eterna. Uma vida além túmulo, uma vida que nós iremos ter depois que nós fecharmos os nossos olhos aqui, né? Depois que nosso espírito for retirado, nosso fôlego for retirado. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o deu e o corpo volta para o pó. Então nós precisamos nos preocupar com esta vida após túmulo. É uma vida que é real, que existe e que só tem dois caminhos, né? Só duas possibilidades. Ou morremos e somos salvos por Cristo, ou morremos e somos condenados por não termos crido na promessa de Deus ou no sofrimento de Jesus no Calvário. Então essa é a realidade que nós precisamos crer, é a realidade que nós precisamos observar, é a realidade para a qual nós precisamos atentar. E essa oportunidade que nos é dada por Deus a todos os homens, ela é dada enquanto temos vida. Né? Enquanto nós temos vida, nós podemos ser alcançados por essa promessa, sermos alcançados por essa salvação. Depois que morremos, já não temos mais escolha, a escolha já não pode ser mais feita, porque nós não temos mais condições de escolher depois que morremos. Então fica aqui as minhas palavras nesse dia, para que nós façamos a escolha certa, optemos por servir a Cristo, em aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, para que nós tenhamos sempre a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, porque só através de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus. Só através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Só através de Jesus nós poderemos ir até Deus. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. O caminho é aquele que foi dito pelo próprio Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para nós gentios que não tínhamos esperança, agora essa esperança nos é dada através da morte de Cristo, através da nossa aceitação a Ele, de nosso reconhecimento por Ele, da nossa entrega a Ele, da nossa servidão a Ele. Somos servos de Cristo e devemos servi-lo com todo cuidado, com todo desvelo, com toda alegria, com todo prazer, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou. Na sua infinita misericórdia enviou Jesus para nos resgatar, e nós precisamos aceitar isso. O dom da salvação já foi dado, que é a graça, que é Jesus. Agora resta a nós aceitarmos a graça. A nossa parte é aceitar, tão somente aceitar, receber Cristo em nosso coração
e obedecer a sua palavra e confessar o seu nome e nos arrependermos de nossos pecados. Então eu encerro hoje a nossa sexta aula e brevemente estaremos fazendo a sétima aula para que nós aprendamos um pouco mais sobre a palavra de Deus, esta epístola de Paulo à igreja de Éfeso, e é também direcionada a nós nesses últimos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.